Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um número especial Copa do Mundo 2022 no Catar. Aqui você fica dentro de tudo o que rola com o Japão na Copa do Mundo e a Habib. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o barbudo e alegria na apresentação. Comentários dele, a lenda Mr. Thiago Cruz. Thiagão, vou começar o programa fazendo uma pergunta pra você, cara. Quais mais clones já apareceram nessa Copa do Mundo? Meus clones na arquibancada ou os teus clones na arquibancada, cara? Tá uma disputa braba ali, cara. Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e amigos do Inomaro Podcast. Essa é uma piada muito interna que eu acho que muita gente não vai entender, né? Mas sempre que aparece algum jogador, alguém parecido com a gente coloca. Ah lá, tem o Thiagão tá lá no Bom Tempo, que é um pilantra que não tá aqui agora, mas ele é cheio de puxar isso. Ah, eu acabei de ver o Thiago aqui. Vi o Thiago no Facebook, aí manda foto de alguém que nem sabe quem que é, né? Pô, depois o cara mandou um indiano. Não, então eu achei o Thiagão aqui na Índia. Cara, nada a ver comigo, né? Aí quando aparece um cara barbudo, careca aí, o Elias, o teu time do Elias e tal. Então a gente tem essa piadoca nossa interna. E realmente, mas eu acho que tá mais Elias, viu? Eu lembro que vocês citaram uma vez e alguns jogadores, para não citar quase todos, da Arábia Saudita. Você tem os poloneses, tem a galera de Sérvia. Hoje na seleção da... eu acho que era hoje, que jogo que tá jogando hoje. Alguns dos goleiros hoje também era barbudo, careca e tal. Eu falei, olha lá o Elias, pensei na hora. É o goleiro da Sérvia ontem. É o goleiro da Sérvia, exatamente, o goleiro da Sérvia ontem e tal. E é isso aí. Então, realmente, eu acho que se a gente for fazer aqui, ó, na mediação bruta, Elias tá ganhando vastamente aí nos clones. Na guerra o Clone Wars, o Elias tá vencendo fácil essa aí. Igual a regra nova da FIFA, né? Tem a nova regra da posse de bola. Porcentagem de um time, porcentagem do outro, porcentagem de bola ociosa, né? Então, tem a porcentagem do Elias, a porcentagem do Thiagão e a porcentagem dos parecidos, assim, que entra nesse meio. Exato. E é nesses aí que o Bom Tempo se apega, força muito a amizade pra falar com a gente. Elias, você tá conversando aqui hoje foi interessante, ouvintes. A gente tem muita coisa. A gente tem bastante coisa pra falar, mas vai ser um pouco mais curto. Mas a gente tava mais de meia hora conversando aqui offline aqui sobre coisas de Copa do Mundo, né? Seleções da Europa. Estávamos aqui sempre reclamando do trio de seleções que a gente adora odiar, né? Que é a Escócia, a Irlanda, a situação do país de Gales, que não é nada favorável. Estamos, né, finalizando, né, o quinto dia de Copa do Mundo. Né, estamos chegando ao sexto dia já. E olha, muita coisa bacana tá acontecendo na Copa. Eu e Elias estava até. Perdão, a gente terminou o sexto dia hoje, no dia 25 é o sexto dia. Amanhã é o sétimo e o Japão volta a campo no oitavo dia de Copa do Mundo. E é aquela canseira que o Elias pontuou muito bem, que é aquela canseira boa, né? Eu estou muito cansado, estou dormindo muito pouco, estou escrevendo, para quem segue nas redes sociais, além do trabalho com o Inomaro, eu estou escrevendo para sites aqui da região minha sobre Copa em geral, então todo dia eu tenho que escrever um texto resumindo todos os jogos e tal, pelo menos os mais importantes. Então realmente está sendo uma Copa muito diferente, né? Pelo menos para mim, o Elias pode dar o ponto dele. E está sendo uma Copa que eu estou muito cansado já no sétimo dia. Mas realmente está sendo muito gostoso, muito legal ver os jogos da Copa. Jogos muito bons, alguns nem tanto. Mas a questão da seleção já sabia já que a situação das seleções fazem com que os jogos tenham uma intensidade diferente do jogo que a gente está acostumado de clube, né? A gente fica muito mal acostumado, né, com seguir campeonatos, né, há 4 anos. Depois quando a gente tem um jogo de seleção a gente pensa, poxa, né, que diferença faz quando a seleção apenas com os seus jogadores do mesmo país, né, se enfrentam e tal. Mas realmente está muito bacana e ainda tem muita Copa pela frente. E Elias, para você está sendo uma Copa diferente. Assim, tirando a vitória do Japão na primeira rodada contra a Alemanha, a gigantesca vitória do Japão, para você está sendo uma Copa meio que como você esperava, está sendo uma Copa que está tendo expectativas ainda melhores do que você imaginava, ou está sendo menos do que você queria? Eu tô gostando muito, assim, porque os jogos estão muito parelhos, né? Você não vê aquela diferença gritante que você via de antigamente de uma seleção europeia para uma seleção africana ou asiática e tudo mais. São jogos mais disputados, mais parelhos, jogos mais inteligentes, né? Você vê os jogos mais técnicos, assim. O pessoal fala que é um jogo mais chato, mas é um jogo mais técnico mesmo, né? Não tem
tirando o Qatar que joga na louca, né? Mas até que jogou bem hoje, mas infelizmente foi engolido pelo Senegal. Você não vê aqueles jogos, pessoal jogando na louca, né? Eles tentam jogar direitinho, aquele futebol mais técnico, mais bem pensado, né? Eu tô gostando muito disso. Tô gostando também do clima dos estádios, a previsão é de que seriam umas torcidas mais mornas, assim, porque o pessoal do Qatar é mais de boa, né, Tiagão? Mas eu soube que, aliás, tem um negócio muito engraçado sobre isso, é que foram contratados os ultras, né, torcedores lá do Líbano, para treinar os torcedores do Qatar na Copa eu do Mundo. vi isso, Então, sim, tem a sim. torcida organizadinha lá do Qatar, eles foram treinados pelo pessoal do Líbano lá e tudo mais. Porque os caras literalmente não torcem de outro jeito, né? De uma maneira muito mais Ah, contida, né? E aí a é, Copa do Mundo você tem que ter bagunça, tem que ter galera pulando, né? E tal. Copa do Mundo pra mim sempre é uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é a torcida africana, que é um bagulho fora do normal, né, cara? Os caras vêm com cabeça de leão, vêm com o rosto pintado, né? Tudo aqueles uhum, adereços, né? Típicos da região. Cara, é muito louco. Copa do Mundo muito. é uma E parada. Assim, assim, japoneses também, outros europeus, muita gente vem pra cá uma fazer. coisa que tá muito bacana mesmo, cara, que eu até previ isso por ser um país do mundo árabe, são as torcidas árabes, né, cara? As torcidas árabes Uhum. estão ensurdecedoras nos jogos, assim, Sim, a quando... torcida do Irã hoje, da Arábia Saudita na primeira Nossa, a da rodada, Arábia apesar, Saudita, é incrível, né? a torcida da Arábia engoliu a torcida da Argentina no jogo. Cara, quando teve a virada, o estádio veio fazia muito tempo assim que eu não vi uma comemoração tão explosiva, literalmente explosiva, né, Thiago? No gol da virada da Arábia, cara, que foi aquela explosão de torcida e grita assim, bah! Aquele negócio Realmente. ensurdecedor, cara. Foi muito Louco bonito. demais. A Muito, torcida muito da legal. Tunísia também deu muito show Sim. no jogo. Teve no outro jogo, a torcida do Marrocos também foi bacana, sabe? É o que você falou. É uma torcida muito, muito apaixonada. E o Qatar eu tenho certeza que vai fazer isso com o tempo, né? Mas é outros 500, né? O Qatar tá engatinhando em muitos sentidos e por mais que tenha muita bala na agulha, né? Ainda não é não é a parada deles ainda, né? Mas eu acho que até a gente pode até adiantar que quando terminar a Copa do Mundo a gente pode fazer um apanhado geral do que mais gostou, do que menos gostou, a seleção que mais animou, que mais desanimou e tal. Mas uma coisa talvez que me deixa muito triste é saber que alguns desses estádios eles vão desaparecer com o tempo, né? Eles vão ser desmontados, alguns. Claro, tirar a capacidade, tudo bem, acontece, né? O próprio Itaquerão aqui né, do Corinthians ele tinha mais, né, mais arquibancadas móveis e tal. Mas eu achei muito triste que alguns vão ser realmente desmontados, né? E é muito louco porque são estádios bonitos, né, no seu geralzão ali tal, de ver por cima tal. Tem um outro, tem um desenho meio esquisito, que a gente não pode falar muito aqui os motivos, O... mas tem um ali que eu vou te falar que é muito. A quinta série grita na minha Uhum. cabeça o tempo todo. Tem Mas no geral, o... realmente muito bonito. Tem o estádio do tricô da vovó, né? Que é o do Esse é chapeuzinho bonito. lá. O do Container eu acho Uhum. incrível do Container. Né? Tem um que é engraçado que o nome é alguma coisa, negócio de educação, estágio da educação, uma coisa assim. Uhum. É porque é o estádio do universitário, da É, universidade lá, né? exatamente, esse mesmo. E esse vai ser os conceitos montados, vai ser transformado em outras paradas. Então, assim, o Qatar tá de parabéns nessa questão de organização. O pré-jogo, né, que... convenhamos, né? É o pré-jogo mais safado da TV aberta, né? A galera passa o comecinho, volta, tira. Tem jogo que eles não passam direito o comecinho do jogo, fica entrando e saindo para comercial. E aquele negócio de colocar as bandeiras, a taça gigante com os fogos, né, cara, Uhum. ali no centro do campo. Muito, muito legal, muito legal. Tiagão, vamos falar o nome censurado do estádio. É o estádio Hum, Perseguidão, né? exatamente, o Perseguidão lá, que é o único meio esquisito, assim, Meio o formato. anatômico, por assim dizer, né? Exatamente, anatômico até demais. Mas Elias, após. Estamos até mais contidos hoje, né? Mas a gente queria, cara, agradecer. A gente fez uma live no canal do YouTube do Rinomaru pós-jogo. Foi uma live incrível, o Bom Tempo apareceu, muita gente apareceu, foi recorde de pessoas mandando mensagem ao mesmo tempo. Eu nem consegui dar conta de responder todo mundo. Tentei colocar todas as perguntas e as mensagens na tela para ficar registrado na live. Mas a gente agradece de coração aí esse fervor, né, que o público do Rinomaru Podcast tem
principalmente em épocas de Copa do Mundo. Então, realmente, para todo mundo que apareceu aí, nosso grande obrigado. Muito eufóricos, mas agora temos que voltar às nossas cabeças para o jogo de domingo, que é um jogo mega importante. Talvez, eu não sei se eu quero falar isso, mas eu vou falar. Talvez seja a melhor chance de classificação do Japão nas últimas Copas do Mundo, né? É um aniversário que a gente sente que pode vencer. Né? Essa talvez seja o meu sentimento, não sei o seu, Elias. Mas esse sentimento de é uma seleção que o Japão pode vencer automaticamente já me deixa. A gente pode vencer, mas pode dar muita coisa errada. O Japão pode vacilar. E eu acho que esse jogo tem uma tensão diferente da estreia. Né? A estreia tem a tensão de enfrentar uma seleção, né, multicampeã, incrível, né? Jogadores que jogam nas melhores ligas do mundo, protagonistas em sua grande parte, e agora a gente vai enfrentar uma seleção que vai vir mordida de ter tomado um placar, né, o maior placar da Copa até o momento. Acredito que não vai ter outra goleada fora igual essa da primeira rodada. A gente viu como o Irã veio com a faca nos dentes contra o País de Gales hoje, né? A gente está gravando isso na noite após os jogos do grupo A e grupo B, e imagino que a Costa Rica não vai ser diferente. É uma seleção encardida, que sabe jogar, que não chega nas Copas do Mundo à toa, né? Às vezes foi durante muito tempo, na minha opinião, até uma terceira força muito bem consolidada ali do futebol da CONCACAF, e eu imagino que vai ser um jogo difícil para o Japão. Dá para vencer, mas eu fico muito preocupado em como o Japão vai jogar contra essa seleção. E eu queria saber sua opinião, Elias. Eu sei que manja bastante de Costa Rica, já acompanhou vários jogos, já viu muita coisa, acompanha bastante o futebol da CONCACAF quando você tinha a oportunidade. Não sei como é que está hoje o seu acompanhamento dessa parte do futebol aí da América, mas fala para mim o que você acha que vai ser esse Japão e Costa Rica no domingo, 7 horas da manhã. Bom, primeiro de tudo vai ser uma situação inédita para a seleção japonesa. Esse favoritismo nunca aconteceu na história, porque às vezes que o Japão classificou foram situações bem diferentes, né? Por exemplo, em 2002, quando passou pela primeira vez, empatou no primeiro jogo, né? Então não tinha os 3 pontos. Em 2010, chegou a vencer o primeiro jogo, mas a segunda rodada era contra a Holanda, né? Então é uma outra situação. Talvez o cenário mais parecido seria com o que aconteceu na última Copa diante de Senegal, né? Que nós vencemos ali o primeiro jogo contra a Colômbia e a segunda partida era contra Senegal, mas eram times bem equivalentes, né, Tiagão? O Senegal era tão forte quanto o Japão, mas essa equipe da Costa Rica, ela é mais fraca que o Japão, então é uma situação diferente. O Japão vem 100% favorito para esse jogo e é isso que mora o perigo, né? A gente sabe, a gente conhece como é que funciona nosso Japãozinho, né? Então é uma via de 2 mãos, né? Pode dar muito certo como pode dar muito errado. Mas como até eu estava discutindo com um Bom Tempo, né? Que ele falou que estava na dúvida em qual seria a equipe mais fraca da Copa do Mundo. Ele estava na dúvida entre a Austrália e Costa Rica, né? Agora ele tirou a conclusão que realmente é Costa Rica. É um time envelhecido, é uma mistura de time envelhecido com jogadores jovens, né? Então tem um verdadeiro abismo assim, entre a faixa etária dos jogadores, né, Tiagão? E, inclusive jogadores que estão ali há muito tempo já, né? É o caso do Keylor Navas, do Borges, né? Do próprio Brian Ruiz, né? O Campbell, apesar de ser novinho, com 30 anos, está ali já há muito tempo na seleção, né? Então a equipe da Costa Rica não teve vida fácil nas eliminatórias, né? Se classificou só na repescagem, conseguiu a vaga aos trancos e barrancos também nas eliminatórias, né? Só na última rodada que garantiu a vaga na repescagem, para vocês terem uma ideia. Ficou aquela gangorra entre Costa Rica e Panamá até praticamente a última rodada das eliminatórias, né? E conseguiu, no sofrimento danado, vencer a Nova Zelândia na repescagem, né, Tiagão? E teve uma atuação, aliás, nem entrou em campo contra a Espanha, né? Porque a Espanha jogou sozinha.
a partida Eu tô ali. até agora abismado com os números desse jogo. Os números do jogo foi um negócio que me deixou assim assustado, cara, né? Porque não é o 7-0 que me assusta. Eu não sei se eu falei isso em live, eu acho que eu devo ter falado isso em live, mas é os 1066 passes contra 218, entendeu? E a equipe não ter E de- chutado, não ter feito um corner, não feito nada, Uhum. nada. E Né? detalhe, É inacreditável desses, isso. desses 1000 passes, 976 certos, né? Porra, então, olha o tamanho, né? Olha a pressão que dá, né? A seleção da Espanha já é muito conhecida por não deixar o adversário jogar e manter a posse de bola para ela. Mas a maneira que isso foi mostrado nessa primeira rodada foi um negócio fora de normal. Tava dando uma olhadinha aqui, Elias, na questão da média de idade. Eu não sei, porque tem algumas seleções que tem alguns jogadores mais velhos, né? Mas a média de idade da seleção da Costa Rica que entrou para jogar contra a seleção da Espanha é uma média de 29 anos, né, cara? Enquanto, por exemplo, a seleção Real. da Espanha é 26, né? O Japão tem 27 ao todo, né? Mais ou menos a média de jogadores. Então realmente é uma média muito grande mesmo. E são poucos jogadores na Europa também, né? Sim, Tem, se não me engano, tem uns 3 no máximo ali no pau brabo, né? isso realmente é muito complicado como você. A gente já viu a questão da Costa Rica tem alguns ciclos, né, melhor dizendo assim, que já chegaram já a tentar bater de frente um pouquinho ali com o México, né, que já chegou ali caindo com o Brasil e dar uma tentativa de sufoco, um esboço de fazer alguma coisa. Não se fala, opa, tem uma seleção que tem alguma coisa, né, mas nesse Teve caso aquele, realmente. teve aquele histórico time de 2014 que bateu em todo mundo, né? Passou de fase. Sim, sim, sim. Mas fora isso, realmente, eu tô dando uma olhadinha aqui, cara, realmente tem um jogador que joga um ou outro jogador que joga dentro da MLS ali, A e B, né? Tem o Keylor Navas no PSG e tirando acho que é o Campbell, né, que joga no Clube Lyon, né, do México. E fora isso, realmente, pelo que eu tô olhando aqui, zapeando por alto, realmente é uma seleção costarriquense muito caseira, né? Muito caseira, e isso mostra realmente que tem uma defasagem. Isso eu estou confirmando que eu acho que tem mais um aqui dos que eu falei. Tem um. Cadê o nome dele aqui? O Francisco Calvo, zagueiro, ele joga no futebol turco. Beleza, Mas aquela velha história, né, Tiagão? Não dá pra subestimar o adversário, não pode entrar de salto, principalmente não pode entrar de salto alto, né, que é muito perigoso. Uhum. E para esse jogo, Elias, né, que a gente vai enfrentar no domingo, a matemática simples é: se o Japão vence, o Japão já está classificado. Né? Acho que essa é a matemática mais fácil. Se o Japão empatar, aí vai depender de fazer um bom resultado, sim, né, no último jogo, ou esperar que a Costa Rica vença a seleção da Alemanha, o que convenhamos, né, meio que é muito que improvável, né? E tal, não é, né? Eu nunca não gosto de usar a palavra impossível, mas é muito improvável. Então o Japão ele tem que vencer. Eu acho que essa é a palavra que a gente está querendo evitar de falar, mas o Japão tem que ganhar, né? Para aproveitar esse favoritismo que começou a surgir após a vitória contra a Alemanha. E tem um detalhe muito interessante, né? O Japão não joga sozinho, né? Porque Espanha e a Alemanha vai ser um jogaço, e se a Espanha ganhar, né, vai ser realmente uma baita ajuda para o Japão, né? Então é importante que a gente não deixe essa chance passar. Elias, nos últimos 2 dias aí de treinamento da seleção, eu até preciso colocar hoje no nosso Facebook essa atualização que eu não coloquei, não tive muito tempo, é sobre a questão dos jogadores da seleção, né? A seleção está treinando desde quando começou a fazer a preparação para o segundo jogo. Temos 2 jogadores que não estão treinando junto com o grupo, né? Primeiro o Hiroki Sakai, né? Que reclamou de lesão, e o Tomiyasu, que a gente sabia que não está 100%. O problema, Elias, é que o Tomiyasu ele não precisou fazer nenhum tipo de exame extras, assim, nada muito fora do normal, e ele está só fazendo um treinamento um pouco mais light, treinando no próprio hotel, não está indo para campo, mas o cara está
ali se movimentando e tudo mais. O problema é que o Sakai, por mais que esteja fazendo também esse treinamento separado, ele passou por uma bateria de exames, né? Então é bem provável que Hiroki Sakai não jogue. Esse é com certeza, ele não vai estar no plantel contra a seleção da Costa Rica no domingo. E o Tomiyasu é bem provável que comece no banco. E aí a gente já começa aquelas modificações que a gente sabe que vai ser obrigado, né? Por mim, o Sakai não poder jogar defensivamente após o primeiro jogo, para mim não é nem tão ruim. Mas o fato de talvez ele estar meio baleado ou ele ter se machucado no meio da partida é uma explicação, pelo menos, que me deixa um pouco mais calmo, porque o Sakai, para mim, defensivamente, foi irreconhecível no primeiro jogo, né? Para mim, eu acho que foi o pior jogador da seleção, né? Seguido do Kubo, que não conseguiu jogar. É diferente do Sakai, que não jogou de jeito nenhum, né? Até no ataque ele auxiliava, mas quando era questão da defesa, realmente inconhecível. E o Tomiyasu, que a gente já sabia que talvez não poderia contar ele 100% nessa primeira fase. Elias, como que fica o Japão então agora, sem Hiroki Sakai e bem provavelmente ainda sem o Tomiyasu 100%? Vai ter que jogar o Yamane, né? Provavelmente vai jogar no lugar do Sakai, que dá medo, né? Dos nossos queridos pênaltis. Eu até acho que vai ser diferente disso, viu? Eu acho que vai improvisar o Nagatomo na direita e vai de Hiroki Ito na esquerda. Eu acho. Será, cara? Eu acho que dá pra fazer isso. Porque o Miki Yamane, ele, como a gente falou, a gente não consegue, né, acreditar muito nisso. Eu acho que o Japão não vai jogar com 3 zagueiros nesse jogo. Eu acho que ele vai para aquele modo um pouco mais ofensivo, né, que é o tradicional 4-5-1, né, ou 4-3-3, e eu acho que pelo menos nesse início de jogo é bem possível que o Nagatomo, que tá com uma moral incrível dentro das mídias sociais ali pelo né, Minando Bravo, né, que ele fez e tal, tá muito animado e tá assim, reluzente, né, com essa primeira vitória. Então eu acho que eu acredito que dá pra colocar o Nagatomo ali improvisado e ver o que acontece. De certeza que o nosso querido Itakura vai começar jogando de novo, né? Devido ao Tomiyasu aí. Perfeito. Mas no lugar do Cubinho, cara, é que fica a dúvida, né? Acho que o Kubo, você acha que o Kubo não vai começar nesse próximo jogo então também, Elias? Você acha que vai ser sacado também o Cubinho? Porque não apareceu no jogo, né? O problema é esse, cara. Vai sacar pra começar com quem? Essa é a questão, né? Essa é a... Porque no primeiro jogo ele foi tirado para entrar o Tomiyasu pra mudar o esquema tático, né? Mas talvez ali... eu sinceramente acho que para tirar o Cubinho nessa altura do campeonato, já que a gente já sabe que a gente não sabe, né? A gente imagina que o Minamino ainda não vai conseguir a titularidade, apesar do passe. Então acho que o Minamino é um nome que se torna interessante para um segundo tempo, mas eu acredito que daria até para arriscar o Mitoma nesse jogo, que é para dar pressão logo de cara, né? De evitar esse nervosismo aí de tá 79 minutos, o gol não sai, né? O jogo tá amarrado. Então eu acho que o Mitoma, apesar de ele ser o homem do segundo tempo, eu acho que o Mitoma também encaixa muito bem nesse lugar do Kubo, se caso confirmar isso aí. Também acho. Mas, que nem eu falo, né, cara, o Mitoma, pra mim, ele sempre vai ser o cara de segundo tempo, né, mas se for pra testar, essa hora é agora, né. Exatamente. Isso eu tava até pensando, né, se a gente vai ter, assim, testes. A troca do Sakai e manter o Tomiyasu como reserva, ou não utilizar os dois, né, nesse próximo jogo, é uma questão física e uma questão técnica, né? Agora, a questão será que a gente não... Eu espero que a gente não tenha um rodízio em lugar nenhum. Por exemplo, troca de goleiro, eu espero que não tenha isso, né, nesse jogo, né? Só vai ter no terceiro jogo, né? Se vencer. Se vencer, aí ok, né? Tudo bem, a gente não gosta, mas aceita. Mas é muito perigoso, hein? Esse rodízio contra uma seleção espanhola aí encaixada do Luiz Henrique, querer fazer teste contra essa seleção
Realmente tem que estar tudo muito perfeito. Elias, na frente, Kamada eu acho que continua, né? Isso na verdade no meio para frente, eu acho que o Ataru Endo e Altanaka eu acho que são os volantes, ou você acha que talvez pode aparecer aí um Morita que não estava 100% do primeiro jogo, ou Gaku Shibazaki que não deu as caras, né, Eu nesse manteria o time do começo. Eu acho que é o Tanaka, Kamata Eito, acho que dispensa comentários. E o Homem-Gol? E aí? Vamos de Maeda? Vai aparecer um Asano logo de cara? O que você acha? Eu acredito que... A gente sabe que o Murias é muito conservador, né? Ele vai continuar com o Maeda e deixar o Asano pro segundo tempo. E deu certo, né? Então realmente a dúvida vai ficar quem vai começar nessa lateral, nessa eu vou chamar de ala, né? Nessa ponta esquerda nossa aí. Que pode ser o Kubo, pode ser o Minamino, né? Pode arriscar o Doan, né? Poderia arriscar o Doan também, uma eventual necessidade ali. Mas eu acho que até se entrasse com a seleção inicial, começou o jogo, tirando o Sakai, que realmente teve um jogo muito abaixo, é uma formação que eu estava um pouco mais com o pé atrás e agora eu começo a gostar um pouco mais. Uhum. Mas a formação do Vini é leve do Muriaço, né? Precisa foda-se, vou colocar 4 atacantes aqui e vamos meu boi. Teria potencial, mas é muito arriscado, cara. Eu acho que é só na vida ou morte ali. Exato. Eu tava dando uma olhadinha ali sobre o prognóstico de jogos, né, contra a Costa Rica, e pelo menos os números que eu achei foram 4 jogos oficiais, todos em amistosos, né, e o Japão tem um prognóstico que deixa a gente querendo acreditar muito, né? São 4 jogos, 3 vitórias e um empate. E por curiosidade, eu fui ver, né, quando eram esses jogos. O primeiro jogo entre Japão e Costa Rica foi em 95, em um amistoso, 3-0, e com gols de Nanami, Kitazawa e Fukuda, né? Esses dois últimos que entraram no segundo tempo. Aí depois o Japão teve um amistoso em abril de 2002, um amistoso basicamente para início da preparação para a Copa do Mundo. E nessa seleção incrível, o gol da vitória, que né, na verdade foi empate esse segundo jogo, o gol do Japão foi do Myojin, né, aos 81, e um pouquinho antes o Parks tinha feito, o Winston Parks tinha feito ali o gol da Costa Rica. E essa aí foi a última partida do Nakamura, né, em 2002, antes da Copa. É verdade, muito bem dito. Depois disso ele não foi mais convocado. Não foi mais convocado, né? Muito bem lembrado. E aí depois a gente teve aqui os jogos de 2002 ou você tá falando mais pra frente? 2002. 2002 e não foi mais convocado depois desse jogo? Ele não foi pra Copa? Esqueceu? Não, mas eu lembro que ele tinha ido um pouco mais pra frente, assim, daí em abril ele já não foi mais convocado. Não foi não. Se eu não me engano, ele só jogou aquele Japão contra Japão lá, né? Preparatório. E acabou. Isso. Acabou. Depois só depois da Copa. Olha só. Depois disso a gente teve um jogo, passou bastante tempo, hein? Depois a gente foi ter um Japão e Costa Rica, eles apenas em 2014, né? Também um amistoso aí em junho de 2014, também preparatório para a Copa do Mundo, né? E nesse jogo o Japão venceu por 3-1 com gols de Kagawa, Yasuhito Endo e Yoshiro Kakitani. Kakitani, foi o Kakitani. Foi o Kubo. A curiosidade desse jogo, tem outra curiosidade, né? Que foi a única partida oficial com o uniforme amarelo. Ah, foi só esse mesmo, né, que jogou. Depois não, nem tinha um, né? Depois nunca mais usou. Caramba, e essa seleção, obviamente, né, da Costa Rica já tinha, né, o Brian Ruiz, que foi um gol, tinha o Campbell, tinha vários jogadores que estão jogando mais com aquele Navas, todos estavam aqui nesse jogo também. E o último amistoso entre Japão e Costa Rica foi nele, Elias, olha só, 2018, no Osaka Expo, caramba, olha só. 3-0, gols de... Aí aqui já começa a aparecer nomes muito mais novos, né? Gol dele, que não está na Copa por pouco. Sho Sasaki aos 16 minutos. Depois Takumi Minamino fez os 66. E para finalizar e fechar a régua, Junya Ito aos 93 minutos. Essa seleção ainda tinha Higatiguchi no gol, Makino na zaga, né? Genta Miura, né? Aoyama.
né, Nakajima, né, que também participou, e o Kobayashi. Era uma seleção bem interessante. Esse jogo foi em setembro, né? Então esse jogo foi pós-Copa 2018. Foi 11 de setembro de 2018. Se fosse no Suíta, teria perdido. Foi uma da despedida, né? Um dos últimos jogos do Expo 70, né? Uhum. Bem legal. Ou o último jogo do estádio, nem lembro, né? Porque sinceramente eu não lembro. E já tinha Takuma Asano. Nossa, Kento Misao entrou, Jun Yamano. Então realmente Kurumaya. Então é realmente uma seleção de Hajime Moriyasu que era muito diferente. Até eu vou te falar que essa Costa Rica era bem mais fraca, né? Que essa Costa Rica não tinha o Keylor Navas, né? Não tinha o Brian Ruiz. Então realmente eles vieram realmente para fazer um testezinho mesmo e tomou de 3 da seleção japonesa. Ai. Tô ficando nervoso. Faço essas coisas, viu? Nervoso. E a gente tá gravando esse podcast na sexta-feira, então vai ficar o Arthur então vai ficar a apreensão todo o sábado inteiro vendo jogos da Copa. Vai dormir daquele jeito, né? Dormir do sábado pra domingo. Vai ser um negócio assim que eu vou te falar, viu? Até o Elias conversando por WhatsApp 3 horas da manhã. Você tá aí? Já dormiu? Você conseguiu dormir? Não sei o que. Vai ser uma noite daquelas. E o jogo acontece então às 7 horas da manhã. A questão de prognóstico, né, os palpites, né, a gente fez esses palpites no final da nossa live que acontece que sai alguns dias antes, após o jogo da vitória contra a Alemanha. E a gente não vai repetir porque esses palpites já estão lá nesta live também. E agora, Elias, é torcer, esperar que tudo dê certo e voltar aqui para o pós-jogo, né? Para a gente poder comentar, e a gente espera muito poder voltar com a classificação em mãos, né, muito bem encaminhada, porque realmente é uma chance grande disso acontecer, e a gente sabe que o Japão tem qualidades para isso. Olha, eu vou repetir o que eu falei na live, né? No máximo vai ser um 2-0, 1-0 sofrido esse jogo aí. Eu também tô achando que não vai ser muita vida fácil, não. A gente até brinca fazendo aquele prognóstico um pouco mais, né, superestimado ou mega pessimista e tal, mas a grande realidade é que pelo nervosismo do jogo, a não ser que aconteça alguma coisa muito boa logo de cara, um vacilo dos caras, o Japão conseguir abrir 1-0 com mais facilidade, o que talvez dá um pouquinho mais de tranquilidade, mas na dúvida, com certeza vai ser um jogo muito, muito difícil, e a gente espera que agora que a gente venceu a Alemanha, que seja um jogo mais tranquilo de poder ter a posse de bola, trabalhar um pouco mais pelas pontas, trabalhar melhores as jogadas e principalmente, né, ter a zaga fechadinha. Se isso acontecer, a chance do Japão sair com o triunfo é muito grande. É como eu falei, né? Graças a Deus o jogo mais difícil era da última rodada. Então. É verdade. E vai continuar, né? Eu acho muito difícil ganhar da Espanha. Exato. Na sua opinião, a Espanha vence a Alemanha também? Cara, eu não sei. Porque a Alemanha vai entrar com sangue no zóio. Eu também acho que vai ser um jogo bem pegado. Se eu fosse fazer um bolão agora, eu colocaria 1-0 para a Espanha, 2-1 para a Espanha, mas assim, sem certeza de nada, assim, sabe? Isso aí tá prometendo ser o melhor jogo da Copa até o momento, cara. Vai ser Espanha e Alemanha aí. Que pode definir muita coisa, né? A Alemanha perder tá fora da Copa, né? Então, tem muita coisa mesmo nesse confronto. Então o Japão tem que fazer a parte dele, tem que vencer. Porque se a Espanha perde para a Alemanha, meu Deus, cara, a última rodada assim vai ser absurdo que pense. O Japão ganha da Costa Rica e tá de boa, né? Aí a Espanha vai vir babando para cima do Japão e a Alemanha vai ir babando desesperada para cima da Costa Rica, cara. Então, ter 6 pontos já na terceira rodada é fundamental. E lembrando que a Espanha tem um saldo absurdo de gols, né? Então realmente é de se pensar, né, que tem que ganhar, não pode nem pensar em empatar, cara, tem que ganhar.
Até porque vai ser impossível alguém fazer uma goleada dessa de novo nesse grupo e tal. Então é muito complexo. Sobre a questão de chaveamento, possível passar de fase, vamos deixar até esse programa, já dá pra todo mundo fazer simulação em casa. Fico muito preocupado com essa possível segunda fase, mas vamos, uma preocupação que nos mate de cada vez, né? Primeiro vamos esse jogo de sábado, de domingo, perdão. E aí quando a gente voltar aqui pra fazer o próximo podcast, a gente começa já a esmiuçar essa possível oitava de final. Eu vou dar um spoiler pra galera, que a gente tem tempinho ainda no programa. Mas vai ser praticamente impossível escapar da Bélgica. Eu também tô achando. Porque tirar esse saldo da Espanha não tem como, cara. É impossível, a não ser que acontece um negócio assim muito inacreditável. Mas eu vi que também, se a gente passar em primeiro, a gente corre risco de cair lá pro lado do Brasil. Então assim, ó, a partir da oitava de final não tem mais conversa fiada, né? Então realmente é passar de grupo, e aí é jogo a jogo, é mata-mata, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Mas eu também tô achando que é muito difícil não passar dessa Bélgica aí. Não passar não, né? Escapar dessa Bélgica, porque pode ser sim um dos adversários mais propícios a pegar a primeira colocação no grupo F. Difícil eles perderem essa primeira colocação, né? Bem difícil. Concordo plenamente. Ainda mais que a Croácia tá peidando. Meu Deus, que peidou nessa Croácia, cara. Nossa. De vice-campeã em 2018, para talvez uma das sensações, tá deixando a desejar um pouquinho, né? Eu não duvido que passe o Canadá ainda, cara. Eu também não duvido. Eu gostei muito do primeiro jogo do Canadá, apesar da derrota pra Bélgica. Gostei muito do que o Canadá mostrou. Eles perderam porque ficaram um pouco tensos na estreia. Ele faltou firmar o pé, né, Thiagão? A famosa firmada de pé, ele tava com o pé tremendo um pouco. Tirando isso, cara, eles jogaram bem contra a Bélgica. Pense, cara. Só faltou o golzinho mesmo. Exato. Não é pra menos que essas seleções estão muito cotadas para 2026, né? Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos. E até o momento, as duas estão mostrando uma evolução muito grande, principalmente a seleção do Canadá, né? Que realmente era uma incógnita em vários sentidos. E, bem, venceu o Japão, né? No último amistoso, né? Fez uma boa estreia, né? Vamos ver como é que acontece no final de semana aí com acho que até só segunda-feira, né? Termina a segunda rodada completa, né? Mas aí a gente pode ter certeza que a gente vai ter uma ideia melhor do que esperar de todas essas seleções para a próxima fase. Lembrando que a única seleção que está 100% já confirmada fora, né, das oitavas de final e chance nenhuma é a anfitriã, a seleção do Catar, que infelizmente já está fora, né? Os demais estão todos lutando, bem encaminhados, mas ainda ninguém 100% garantido. Belezinha, Thiagão. Mais alguma coisinha? Só muita sorte para nós e voltamos no pós-jogo após Japão e Costa Rica. É isso aí, Thiagão. É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Nos vemos no pós-jogo. E boa sorte, né? Gambate Nippon. E vamos lá. Hinomaru levando o melhor do futebol japonês para vocês, galera. Valeu, abraço. Forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.